entos em outros. O poder chamado fascinação, que foi conhecido em todos os tempos e em todos os países, nasce da mesma causa. Opera-se pelas correntes mentativas fortes, saindo de certa mente e induzindo estados mentais em outros. A força mentativa que emana de cada indivíduo, cria uma atmosfera mental em torno dele, a qual se estende a distâncias consideráveis de seu corpo, especialmente no caso de indivíduos fortes, cuja atmosfera mental é sentida todas as vezes que entram em um quarto ou lugar público. Homens cuja personalidade é mais fraca, têm uma atmosfera mental que se estende a pouca distância de seus corpos e que é dificilmente percebida por aqueles com quem se relacionam. O homem que sente ser um indivíduo dinâmico leva consigo uma aura de atmosfera mental de força positiva, a qual é plenamente sentida pelos que entram em contato com ele. As pessoas dizem de tal homem que tem alguma coisa em roda de si qual os impressiona, sem ser compreendida. Ser-vos-á útil dedicar-vos ao estudo da atmosfera mental, pois agora que tendes o segredo do assunto, tirareis dele alguma lição proveitosa. Não posso descrever-vos muito bem este ar, pois se não encontrastes ainda um homem desta sorte, não o compreendereis. Mas é uma coisa muito diferente do ar de espalhafato, pomposo, arrogante e presunçoso do procedimento manifestado pelos imitadores destes grandes homens. O indivíduo dinâmico não vos fala quanto é grande ou importante, deixa isto para os seus arremedadores, ele vos faz sentir sua força pela sua maneira e atmosfera própria, sem vos dizer nada. Ele tem alguma coisa em torno de si, alguma coisa que o povo admira e considera. E este algo vem de sua relação consciente ou inconsciente com a vontade universal. O pequeno camarada que pensa que ele é um dos grandes, julga que sua força vem de sua personalidade, e mais cedo ou mais tarde tropeçará por causa de seu erro. Mas os realmente grandes de vida conhecem melhor, eles podem ignorá-lo de todo, mas sentem de algum modo que há atrás de si alguma coisa de que tiram valor e poder, e, crendo isto, se enchem de coragem e audácia e irradiam sua força para todos os lados. Eles podem falar de sua feliz estrela ou providência especial ou, por outra parte, julgar-se especialmente favorecidos de Deus como é ultimamente caso de um grande financeiro, mas, seja qual for a interpretação especial deste algo, o fato é que todos reconhecem sua existência e confiança nela. E esta convicção ou realização dá aos indivíduos fortes este ar de calma, força e confiança positiva em si, o qual impressiona aqueles com quem eles se relacionam e forma sua atmosfera mental. Instruindo-vos na arte de formar para vós mesmos uma atmosfera mental positiva, não posso fazer coisa melhor que vos remeter aos princípios e instar que realizeis que sois um centro dinâmico, de força, na grande vontade universal, tendo o atributo dual, poder de vontade e força de desejo, em suma, que sois um dínamo vivo. Se conseguirdes fixar firmemente esta realização em vossa mente, criareis automaticamente para vós mesmos a mais positiva atmosfera mental que será sentida por todos os que se relacionam convosco. Assim, primeiro, último e em todos os tempos, construí esta realização. Dizei-vos, eu sou dinâmico. Pensai, sonhai, fazei isto. E, sem dúvida, sempre realizais o que tudo isto significa. Sois o canal por onde emana poder universal e no grau em que deixardes fluir por vós a corrente, nesse chegareis a manifestar a força. Quando quiserdes manifestar um grau especial de força, deixai que, com letras vívidas, flameje em vossa mente a expressão, sou dinâmico. Quando sentirdes o aproximar de uma pessoa, cuja influência quereis evitar, usai desta afirmação e vereis o efeito que ela fará sobre a outra pessoa. Ela sentirá a vossa atmosfera mental forte e cessará de vos afetar, mesmo quando não houver necessidade de fazer a dita afirmação de poder, será bom que a deixeis brilhar em vossa mente, porque, assim fazendo, fortificareis a vossa realização e a vossa atmosfera mental refletirá ao vosso estado mental. Já eu disse o bastante para a atmosfera mental. À medida que prosseguirmos, veremos que o indivíduo dinâmico cria em torno de si, por seus estados mentais, uma atmosfera mental especial, dependendo isto de sua vontade ou desejo ao mesmo tempo. Não só sua vontade e desejo afetam a outras pessoas diretamente por meio das correntes mentais, mas a indução mentativa é também estabelecida pela atmosfera mental, sem esforço algum de sua parte. Neste lugar,
Desejo chamar vossa atenção para a importância de manter sempre vossa positividade como um meio de adestramento mental. Não vos torneis negativos a outros, mesmo onde não haja nada a perder, pois, assim fazendo, por este descuido, criais um hábito negativo, que vos causará perturbações a subjugar mais tarde. Se uma pessoa chega à vossa presença e sua personalidade parece provavelmente dominar-vos ou subjugar-vos, interponde, então, e aqui por todos os meios, uma resistência mental direta. Não é necessário manifestardes a mesma em palavras, pois isso far-vos-ia ridículo em muitos casos. Nem é preciso dardes alguma expressão especial ao vosso estado mental. Olhai simplesmente a pessoa nos olhos, com indiferença, e sem nenhum esforço especial, fazendo, ao mesmo tempo, a afirmação mental, eu sou dinâmico. E achareis que vossa positividade se erguerá à altura da sua, e vosso sentimento de negatividade desaparecerá. Em casos excepcionais, podereis acrescentar mentalmente, sou mais dinâmico do que vós. Bem fareis em criar atmosferas mentais especiais a fim de estabelecerdes o hábito e, assim, mais comodamente proteger-vos-eis na mesma ou em condições especiais. Oportunidades de todas as ordens ser-vos-ão apresentadas em todos os dias de vossa vida. O essencial da matéria é cercar-vos com uma aura mental de tal natureza que as pessoas se portarão convosco conforme o vosso desejo. Alguns exemplos podem dar-vos uma ideia mais clara do que significo. Assim, apresento-vos o seguinte. Conheço uma jovem, em Chicago, que se queixava constantemente de que o povo atropelava sempre na rua State, uma das mais frequentadas da grande metrópole ocidental. Disse-me ela que os transeuntes a impeliam para os lados do passeio, acotovelando, apertando e dando-lhe encontrões de um modo bastante desagradável. Pedindo-me que lhe dissesse o que poderia usar para prevenir as pessoas que assim não fizessem, respondi-lhe que não julgava necessário considerar, no caso, separados os indivíduos, mas que devia tratar a multidão como um corpo, e proteger-se por meio de uma atmosfera mental. Aconselhei-a, então, a que construísse esta em torno de si, com estes dizeres: povo, respeita meus direitos, não é justo que me vestes na rua, nego à multidão o poder de me incomodar. A jovem seguiu este aviso e, em curto espaço de tempo, construiu em torno de si uma atmosfera mental protetora, que atuou quase magicamente sobre o povo, o qual se afastava, deixando-lhe franca passagem na via. Pôs-se, então, a transitar calma e serenamente, sem mais incômodos, e a multidão deixava só. Devo acrescentar que a perturbação original nasceu de um desgosto subconsciente da multidão e um extremo receio que ela tinha do povo, resultando disso que seu desgosto atuou quase com medo, atraiu realmente para a jovem a interferência do povo. A nova atmosfera mental expeliu a velha e deu à jovem, além disso, uma positividade adicional. Nesta conexão chamo vossa atenção para o fato psicológico notável que o receio atua como uma força atraente, em via negativa. Se desejais muito uma coisa, vós atraís, e se a receais muito, atraís da mesma maneira. Esta contradição aparente embaraçou muitos estudantes do assunto, mas parece-me clara. Penso que a sua explicação é que, em ambos os casos, se opera uma pintura mental viva, e a atração se realiza pela visualização que tende sempre a materializar a imagem mental. Outro caso de experiência real. Uma outra jovem, também residente em Chicago, queixava-se de que os caixeiros das casas de negócio não a tratavam cortesmente, mas a conservavam esperando, sem prestar-lhe a menor atenção. Em outros termos, a tratavam como um capacho humano. Disse-me ela que não teria pensado tanto no caso, se outras mulheres fossem, pelos mesmos, igualmente tratadas, porém, enquanto ela era ignorada, recebiam outras a maior atenção e os caixeiros se atropelavam para servir. Disse-lhe eu que ela tinha gradualmente construído em torno de sua pessoa uma atmosfera mental de expectação, que tinha caído no hábito de esperar tal tratamento, e, por conseguinte, tinha o que esperava. Penso que, no princípio, tinha ela manifestado um estado mental tímido, humilde, brando e rasteiro, quando entrava no meio daquela gente, que de algum modo a oprimia. Então, depois que isto lhe atraiu sobre-se o descuido dos caixeiros, que se mostravam muito prontos a limpar seus pés no capacho humano,
Ela se pôs regularmente a esperar o revoltante tratamento. Não era o caso uma questão de vestuário ou algo semelhante, pois a jovem se trajava muito bem, e, no tocante a isso, conheço mulheres que, suposto andem vestidas pobremente, conseguem todavia um bom tratamento, porque elas conhecem as leis mentais que lhes evitam os maus tratos. Foi, pois, este caso simplesmente o de uma atmosfera mental negativa. Disse-lhe eu que se fortalecesse e criasse uma nova atmosfera mental, por meio destes dizeres gerais: os caixeiros gostam de mim, atendem-me com prazer, prestam-me toda atenção, fazem isto, porque me estimam, e também insisto nisto como meu direito. O encanto agiu um breve tempo, e agora a boa jovem diz que os caixeiros não a tratam muito bem, mas se dão mesmo ao trabalho de chamar a sua atenção para as escolhas desejáveis, ajustes especiais, e tudo mais desta ordem. A cura foi completa. Chamo vossa atenção para o acima referido. Peço-vos notar que a primeira parte do caso foi operada pela força do desejo e a outra pelo poder de vontade. O caso da jovem mencionada primeiro, a que se opôs à multidão da rua, deu-se pelas linhas do poder de vontade. Peço aos estudantes que examinem cada um dos ditos casos, pois só fazendo assim poderão aplicar os princípios nos casos que se lhes ofereceram e nos próprios. Certa ocasião aconselhei uma jovem, que lastimava sua impopularidade, dizendo-me que ninguém amava, etc., a que seguisse igual método. Criou ela uma atmosfera mental nova em torno de sua pessoa, por meio da afirmação geral: o povo gosta de mim, acha-me atrativa, ama-me e apraz-se de estar em minha companhia. Passado certo tempo, referiu-me ela que, de flor desprezada, se fizera favorita e só lhe faltava acomodar-se às condições novas, pois sentia ainda uma qualquer coisa embaraçosa de gostos e amores. Foi este, pura e simplesmente, o caso de força de desejo. Imaginai, agora, por um momento, que, nos casos acima e em centenas de outros de mim conhecidos pessoalmente, o resultado desejado se obtém meramente pela repetição papagaiada ao modo de um fonógrafo, das palavras da fórmula. Estas recitações do poder de simples palavras e todo o resto de tais palandas cansaram-me de fato. Desde que travei conhecimento com certas pessoas que se consideram no novo pensamento, vi e ouvi tão grandes absurdos, que me não apraz usar as palavras representação ou afirmação. Imagino esta gente que, por mera repetição de palavras, operaria milagres. Ora essa! Que desatino! Faz-me lembrar certos chineses ou outros povos que escrevem longas preces em tiras de papel e as deixam flutuar à brisa, esperando que os deuses aceitem suas súplicas, enquanto os suplicantes se põem a folgar em outros lugares. Algumas vezes prendem as tais súplicas pequenos guizos para atrair a atenção dos deuses. Fixam outras vezes as preces em uma roda movida pela água e, a cada volta desta, pedem um favor para eles. Que orações baratas! Oh, não riais, pois muitos de vós agiram como loucos. Fizestes vossas representações e afirmações no mesmo espírito e agora sentis desapontamento, porque nada aconteceu. Sem dúvida, nada aconteceu, como poderia ser de outro modo. Eu disse centenas de vezes e agora repito, que as palavras por si nada valem. A virtude real jaz no sentimento atrás das palavras. Se não há sentimento, não há resultado. Para alcançarmos os resultados, devemos erigir o vigamento das palavras e construir em torno dele a estrutura do sentimento e expectação e visualização. Este é o meio para chegar ao fim. As palavras são meramente o esqueleto, a carne e o sangue são os sentimentos e visualizações materiais. As jovens atrás mencionadas, que apresentei como casos típicos para ilustrar o princípio, não ficaram contentes com as palavras, porque não deixei que o ficassem. Prevenindo-o, instei com elas que usassem os próprios exercícios mentais e métodos que foram os autores da obra. E agora dou-vos a mesma instrução e direções que lhes dei, aplicai-as aos vossos próprios casos e sereis provavelmente bem-sucedidos. O essencial do processo de criar atmosfera mental baseia-se no que chamei visualização. Visualização é simplesmente a criação de uma imagem mental forte da coisa desejada, aperfeiçoando-se cada dia até que se torne tão clara como uma coisa material existente. A visualização tende, pois, a materializar-se, convém saber,
começa a construir-se em torno de suas condições materiais puras correspondentes ao vigamento mental. O corpo de palavras é o modelo em torno do qual se forma a imagem mental. E a imagem mental é o esqueleto em torno do qual se constroem as verdadeiras condições materiais. A jovem mencionada acima fez sua imagem mental da rua estreita em que a multidão se apinhava, e a multidão sentiu-a inconscientemente e se reuniu em torno dela. Assim, no caso da jovem no departamento povoado e outros mencionados, a imagem mental manifesta-se como uma atmosfera mental e materializa-se gradualmente. A coisa a fazer na visualização é trazer a imaginação positiva a ver e sentir a coisa como realmente existente. Então, por unir constante prática e meditação, a atmosfera mental torna-se formada, e o resto é tudo questão de tempo. Vede-vos a vós mesmos como desejais ver-vos. Vede as condições que desejais que existam. Pensai nelas, sonhai e agir com elas. E a materialização far-se após a visualização, do mesmo modo que esta se formou depois da fórmula. Nesta conexão, todavia, devo chamar vossa atenção para o fato de que os graus de receptividade das pessoas para as vossas atmosferas mentais e imagens mentais dependem inteiramente do grau de positividade, respondendo-me somente no grau em que respondem a outras influências a que os fracos se sujeitam, tanto nesta quanto em outras fases do fenômeno. Mas não deixeis que a causa venha de vossa parte. Podeis fazer-vos positivos, tendes instruções para isso, e agora fazei o resto. Poderia eu escrever um livro todo a respeito da visualização na fase da formação das atmosferas mentais, mas que utilidade teria? Dei-vos aqui os princípios fundamentais e alguns exemplos ilustrativos, deveis fazer o resto por vós mesmos. Se lestes cuidadosamente este livro por entre as linhas, tão bem como pelas mesmas linhas, compreendestes os pequenos detalhes que escapam àqueles que não fizeram nada mais. Penso que vós, os cuidadosos estudantes, compreendereis muito bem o que eu quero significar. Se assim não for, não poderei auxiliar-vos até que alcanceis uma outra compreensão desenvolvida. Acho conveniente que leiais várias vezes este livro. Todas as vezes que o relerdes, achareis alguma novidade a acrescentar ao vosso conhecimento, e em cada leitura descobrireis muitos significados ocultos que só agora se vos fizeram claros. O homem que desejar ser bem-sucedido no trato com seus semelhantes, deve cercar-se de uma atmosfera mental positiva. Deve criar uma atmosfera de confiança própria e positiva que suplantará a negatividade daqueles com quem viver em contato. Esta atmosfera mental positiva é aquela influência sutil que emana dos negociantes fortes e que afeta, influencia e domina o povo em um grau maior do que a onda de termos que muitos afetam crer ser a chave do sucesso feliz. Quando entrardes em relação com uma pessoa que tem uma atmosfera desta ordem, sereis, consciente ou inconscientemente, afetados por ela. E se notais este efeito sobre vós, no caso de outras pessoas, por que não procurareis alcançar vós mesmos este poder? Por que vos não tornais positivos em vez de negativos? As direções e exercícios dados neste capítulo, secundados pela instrução dada em outros capítulos deste livro, habilitar-vos-ão a formar em torno de vós uma atmosfera mental mais positiva que vos dará força. Depende, porém, tudo isso de vós mesmos. Deveis exercitar vossa vontade e desejo, tal como um músculo que desejais desenvolver. A mesma regra que opera no mundo físico, opera no mental. Em adição aos exercícios dados um pouco atrás, sugiro-vos o seguinte, que pode aproveitar-vos em casos especiais, formando uma atmosfera mental positiva. Dar-vos-ei simplesmente o vigamento verbal, em torno do qual devereis construir a imagem mental que, por sua vez, produzirá a atmosfera mental. Lembrai-vos, porém, que, mesmo praticando estes exercícios, não deveis perder de vista a principal expressão de poder, sou dinâmico, por meio do qual comunicareis vida, vitalidade e energia a outras imagens e representações mentais. Aqui estão as referidas fórmulas vigamentos verbais, em torno das quais construireis vossa imagem mental, que devereis materializar no plano objetivo. Achá-las-eis proveitosas em muitos casos. Construção mental. 1. Cerco-me de uma atmosfera de êxito. 2. Sou positivo. Tenho uma vontade forte. Impressiona positivamente aqueles que entram em minha atmosfera.
3. Não tenho medo. Absolutamente não tenho receio. Nada pode prejudicar-me. 4. Mato todo incômodo e desânimo. Irradio esperança, alegria e bom humor. Sou vivo, alegre e feliz e faço tudo, em torno de mim, sentir o mesmo. 5. Sou equilibrado, calmo e senhor de mim mesmo. 6. Domino perfeitamente meu temperamento, minhas emoções e paixões, e todos reconhecem que isto é um fato. 7. Estou à vontade aqui. Não tenho nenhum acanhamento ou timidez. Estou calmo, comodamente e sinto-me em casa. 8. Todos apreciam-me. Estou cercado de uma atmosfera mental que faz com que todos gostem de mim. 9. Sou senhor do que me cerca, nada me perturba, nada me afeta contrariamente, sou senhor. 10. Estou protegido por uma atmosfera mental que me rodeia. Nenhum pensamento contrário, corrente ou sugestões inimigas, pode penetrar esta armadura protetora. Estou fora de ataques mentais. Sou livre, forte e positivo. Usando alguns dos dizeres acima, não deixeis de parte meus conselhos e instruções concernentes às imagens mentais, etc., que vestem de carne estes esqueletos verbais, transformando os ossos secos das palavras em uma força viva. Lembrai-vos da importância da imagem mental e visualização para criar atmosferas mentais. Capítulo 13. Correntes de influência. Falei, no último capítulo, do efeito das atmosferas mentais de que as pessoas se cercam. Notareis que, em minha discussão sobre essa parte da matéria, falei somente da influência geral exercida sobre outros, e não da influência pessoal direta exercida por um homem sobre outro em suas relações pessoais. Consideremos os canais da influência pessoal direta. Já vos disse em outra parte, todas as vezes que duas pessoas se encontram, dão lugar a um conflito mental silencioso ou luta pela supremacia, da qual uma delas sai vitoriosa e a vitória é reconhecida por ambas as partes contendoras. Esta luta mental é usualmente o combate entre os poderes mentais das duas e não tem nada com os estados mentais induzidos ao mesmo tempo. Mas o homem que é versado na arte da mentação dinâmica, vai além disto, porque reconhece que ele pode concentrar sua energia mentativa em modos e formas definidas e focalizar a força de sua imagem mental direta sobre a outra pessoa, com uma força e poder tais, que a segunda pessoa sentirá a força dinâmica exercida. Esta influência pessoal direta opera-se por meio da força de desejo e do poder da vontade, sem dúvida. Já expliquei, em outro lugar, como o poder da vontade pode ser usado para despertar o desejo em outrem, e como ele pode também vencer a vontade da segunda pessoa. Expliquei como a força de desejo induz um desejo semelhante na segunda pessoa, e, por outra parte, como é usada para subjugar a vontade de outra pessoa. Não é necessário que eu repita estas coisas. Suponho que já vos inteirastes disto pelo estudo deste livro. E, assim, passarei a considerar os canais de expressão da influência pessoal e os métodos comumente empregados para o uso dela. Os meios de expressão estes meios de influência podem classificar-se do modo seguinte. Primeiro, meios sugestivos, que consistem a. Na maneira sugestiva. b. No tom sugestivo, c. Na palavra sugestiva. Segundo, o meio dos olhos. Terceiro, o meio do tato. Todas as três formas mencionadas acima são, sem dúvida, simplesmente meios ou instrumentos pelos quais e através dos quais o poder mental se expressa, são os canais por onde emana a energia mentativa. Consideremos-los na ordem acima. Nos capítulos sobre sugestão mental achareis estabelecidos os princípios ativos desta fase do assunto, com que deveis familiarizar-vos inteiramente. Vereis aqui que a sugestão é o símbolo externo do estado mental interno, e que é o estado mais interno que dá vitalidade à sugestão. Fixai fortemente esta ideia em vossa mente, e pensai sempre na força atrás da sugestão. Expliquei-vos também que, quando alguém recebe uma sugestão por um agente físico, induz em si mesmo o estado mental correspondente ao que originou esta sugestão física. Por exemplo, se vos sentirdes cheio de confiança, energia e coragem, vossa aparência exterior refletirá o estado interno e causará uma sugestão em outros.
Estes outros sentirão instintivamente que o vosso estado interno é semelhante ao que estabeleci. E isto sendo assim, uma sugestão física tornada mais forte que a usual, produzirá em outros uma impressão mais funda que a causada pela sugestão ordinária. Em vista do exposto acima, vereis por que é que aqueles que se familiarizaram com o assunto consideram importante cultivar os meios sugestivos. Capítulo 14. Meios de expressão. O próximo na nossa lista de meios ou instrumentos de expressão mentativa é o olhar, o mais admirável de todos os órgãos humanos e o que é tanto um meio de expressão do poder mental, como um instrumento receptivo da impressão sensorial da vista. Consideremo-lo no seu primeiro aspecto. Em primeiro lugar, o olhar é um dos meios de sugestão mais poderosos e efetivos, ainda que eu o não inclua nesta classe. A expressão do olhar induzirá em outros as condições mentais pelas linhas de sugestão. E aqueles que compreenderam e adquiriram esta arte do uso dos olhos, puseram à sua disposição um admirável instrumento de influência sugestiva. Aqueles que dentre nós encontraram um homem magnético ou uma mulher encantadora e fascinante, levaram consigo uma clara lembrança da expressão dos olhos de uma tal pessoa. Atores e oradores públicos tanto quanto aqueles, cuja mira é encantar e impressionar o povo, fizeram um acurado estudo da expressão do olhar, para, por este meio, produzir grandes efeitos. Que espécie de olhar tem o nosso indivíduo dinâmico? Necessitais fazer esta pergunta. Que esperaríeis? De todos os meios físicos de expressão do estado mental interno, o olhar é o mais poderoso e o mais próximo da alma. Disseram bem que os olhos eram as janelas da alma, dando assim uma ideia do homem interno mais clara que tudo quanto dele se disse antes. E, por isso, podemos esperar ter o nosso homem magnético um olhar que reflete o seu estado interno. E não nos saímos mal, porque mesmo uma consideração ligeira mostrará que ele tem o que o povo chama um olhar expressivo. Manifesta todo o seu estado por sua vontade própria. Ora severo, ora brando, já imperioso, já amável, ora enérgico, ora carinhoso, ele é um instrumento obediente da vontade operadora. Produz os efeitos sugestivos mais admiráveis nos que caem debaixo da sua ação. Como um induzidor de estados mentais, o olhar não tem igual entre os agentes físicos, mesmo a voz, por mais admirável e poderosa que seja, cede ao poder do olhar. Este é mais que um agente físico, é um meio direto por onde passam as correntes mentativas. As pessoas muito dinâmicas, quando estimuladas por grande interesse combinado com a vontade, parecem ter uma corrente constante de energia mentativa a fluir por seus olhos, a qual é sentida pelos que entram no seu campo de influência. Não preciso chamar vossa atenção para o poder admirável do olhar, porque tendes plenos conhecimentos dele tirados da experiência pessoal. Sabeis como se mostra o poder nos olhos das pessoas. Nos casos em que a vontade se desenvolva a um alto grau, é verdade que a energia mentativa pode ser de tal modo concentrada por um olhar forte e poderoso, que produzirá até mesmo efeitos físicos reais. Conheci e ouvi casos em que um olhar poderoso fez parar o povo em seu caminho. De Napoleão e de outros desenvolvidos no poder de vontade, citam-se casos desta ordem. De Andrew Jackson contam que seu olhar paralisou de tal forma a vontade de um homem furioso, que este se rendeu docemente e acompanhou o seu opressador, ainda que inteiramente armado e havido antes por absolutamente desastrado e perigoso. O desesperado confessou, depois, que não pôde compreender como não matou Jackson no mesmo lugar onde este estava. Das antigas histórias ou contos, sabemos que um dos antigos gregos paralisou, com seu olhar forte unicamente, a um inimigo. Todos vós vistes recuar e desfalecer uma pessoa diante de um olhar poderoso de alguém que possui poder mental desenvolvido. Pessoalmente sabeis como este olhar é sentido. Diz Fothergill. O conflito firme do olhar é familiar a muitos de nós. Olha o menino à sua mãe para ver se ela está incitada em seu ameaço. Da mesma maneira, o mais velho olha ao seu mestre escola para ler o seu propósito. Dois homens ou mulheres olham-se firmemente, não dizem nenhuma palavra e, contudo, o conflito se estabelece entre eles e um consegue suplantar o outro. Descreve-nos Oliveira Wendell Holmes uma batalha de olhar do modo seguinte. A face de Koh-i-Noor tornou-se tão branca de raiva, que seu bigode e barba de azul escuro pareceram tenebrosos, visto de frente. Faz trejeitos como ira e apanhou um copo, como se fosse atirar seu conteúdo em quem falara.
O jovem habitante de Maryland fixou nele o seu olhar claro e firme e levou a sua mão ao braço dele, descuidadamente quase, mas o Joel sentiu que ele estava tão seguro que o não pôde mover. De nada servia. O jovem era seu senhor em músculo nesse horrível abraço de índio em que lutam dois homens com seus olhos, pouco mais de 5 segundos, e fica um deles com as costelas partidas, no qual uma só luta vale por 70 anos e resolve a contenda como acontece com dois emplumados cantores de rua, quando se encontram. Depois de alguns pulos e pontapés, dão tudo por terminado. E o après-voos, Monsieur, essa expressão francesa significa, inclino-me às vossas senhor, com a pessoa já vencida em todas as relações sociais por todo o resto de seus dias. As seguintes regras para a cultura da expressão do olhar foram obtidas de uma das principais autoridades na América. Por isso dou-as detalhadamente para aqueles que desejam praticá-las. Não conheço outras melhores para este fim. Exercícios para expressão do olhar. Começai pelo estudo de vosso olhar em um espelho. Vereis que no centro do globo ocular há uma mancha preta, chama-se esta pupila do olho. O círculo maior que contorna a pupila chama-se íris. O branco do olho cerca o íris. A pálpebra superior, que se move sobre o globo ocular, produz uma variedade de expressões, das quais cada uma dá ao rosto uma aparência totalmente diferente ou expressão de significação dessas expressões. Todos nós reconhecemos a significação dessas expressões diferentes, mas poucos compreendem o mecanismo que produz a expressão. Ponde-vos diante de vosso espelho e estudai essas expressões variadas. Os seguintes exercícios podem ser-vos úteis. Primeiro, tende as pálpebras superiores em uma posição tal, que suas bordas descansem a meio entre a pupila e o íris. Isso dá uma expressão tranquila. Segundo, descansai a borda das pálpebras superiores no alto da pupila. Isto dá uma expressão de indiferença. Terceiro, a borda da pálpebra em descanso no alto do íris, dá uma expressão de forte interesse. Quarto, a borda da pálpebra, descansando sobre a pupila, em meio, dá uma expressão de pensamento profundo. Quinto, a borda da pálpebra, descansando em cima da extremidade do íris, dá uma expressão de atividade emocional. Sexto, a posição acima, exagerada de modo a mostrar a maior parte possível do branco entre a extremidade do íris e a borda da pálpebra dará uma expressão de excitamento emocional. Praticai os exercícios e posições acima. Com pouca prática, quase todos chegarão a adquirir a arte de expressão com os 4 primeiros exercícios, mas os 2 últimos são mais difíceis de adquirir. O último exercício, excitamento emocional, especialmente, tem-se por bastante difícil de ser conseguido, mas uma pequena porcentagem é capaz de produzir a expressão sem prática considerável. Praticai estes movimentos até que possais reproduzi-los sem auxílio do espelho. Os exercícios não só habilitar-vos-ão a exprimir os estados mentais diferentes, como o de livremente, mas ainda tenderão a fortalecer os músculos e os nervos de vossos olhos, contanto que continueis a fazê-los gradualmente, sem sobrecarregar, no princípio, os vossos olhos. Não façais carrancas, contraindo as sobrancelhas nas práticas. Poucos minutos por vez são tudo o que deveis usar na prática. Quando tiverdes feito os exercícios acima, especialmente os de números 5 e 6, tentai o seguinte, que é o mais difícil de todos. Sétimo, descansai a pálpebra na posição de forte interesse, número 3, e então, ao mesmo tempo, erguei a borda da pálpebra inferior à extremidade mais baixa da pupila. Esta posição dá a expressão de minucioso exame. Ficareis surpreendidos com o grande poder adicionado de expressão que a prática cuidadosa dos exercícios acima vos dará. Sereis capaz de manifestar mais sentimentos sugestivos e de induzir em outros, estados emocionais de sentimento. Um pouco de prática dar-vos-á uma tal convicção disto, que não deveis incomodar-vos mais com aperfeiçoar-vos nela. As expressões de atividade e excitamento emocional dar-vos-ão especialmente um resultado assombroso, se forem usadas em ocasiões apropriadas, quando desejardes exibir a aparência do excitamento mais profundo e força de emoção. Exercícios de desenvolvimento. Os seguintes exercícios de desenvolvimento são altamente recomendados pelos mestres que neles empregaram anos de estudo e prática. Primeiro, abrir bem os olhos, mas não demasiado que os canse,
Mantende-os nesta posição por poucos segundos, olhando ao vosso espelho, que deve estar diretamente em vossa frente, ao nível dos olhos. Enquanto olhais, abri-os um pouco mais, sem fadiga e comunicais uma intensa expressão. Não movais as sobrancelhas, mas deixai-as acima, na posição normal. Segundo, tomai de novo a posição acima, e depois trocai-a pela expressão de forte interesse. Vejam-se os exercícios precedentes, e olhando-vos ao espelho como se olhasseis outra pessoa com essa expressão. Terceiro, voltai à posição 1, e passai, depois, gradualmente, à expressão de atividade emocional. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Quarto, tomai a posição 1, e passai, depois, gradualmente, à expressão de excitamento emocional. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Quinto, retomai a posição 1, e, depois, gradualmente, à expressão de exame minucioso. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Nos exercícios acima, deveis fazer como se a vossa reflexão no espelho fosse a de outra pessoa que desejasseis influenciar. Quanto melhor o fizerdes, tanto melhor será o resultado. Sexto, praticai a expressão de forte interesse sobre as pessoas que ouvis, até que sintais que despertastes uma resposta nelas. Posso acrescentar que a expressão de profundo interesse consiste na mesma expressão enobrecida por um sentimento melhor atrás dela, e a expressão de interesse benevolente é a mesma, somente maior sendo tal. Este sentimento melhor pode ser verdadeiro ou afetado, como no caso do melhor ator. Sétimo, praticai a expressão de exame minucioso sobre outras pessoas em ocasiões apropriadas em que desejardes aparecer como se interessando profundamente em alguma proposição, empresa, teoria, etc. Constituíram muitas pessoas uma reputação de serem bons ouvintes e finas observadoras por esta prática. Menciono isto porque pode ser-vos útil. Dito simplesmente as regras do jogo, não sendo necessário aconselhar-vos a jogar. E agora alcancei a parte do assunto em que devo falar do poder do olhar para levar a força mentativa. Devido mesmo à lei do mecanismo nervoso não totalmente compreendida ainda, os olhos são um dos meios mais efetivos para a passagem das correntes mentativas de uma outra pessoa. Não tentarei armar uma teoria especial sobre o assunto, mas passarei a descrição dos fatos no caso. Posso acrescentar, todavia, que os ocultistas adiantados nos referem que porções do cérebro humano, durante uma manifestação de grande esforço emocional, ou exercício da vontade, se parecem com uma superfície incandescida, brilhante, fosforescente. E também que veem grandes raios desta energia incandescida, saindo dos olhos da pessoa, e procurando a mente de outras pessoas. E, mais do que isso, esses raios de energias transmitem estados mentais, pensamentos, etc., da pessoa, como cientistas acharam que raios de luz levam ondas de eletricidade, tornando-se, assim, capazes de ser portadores de mensagens telegráficas e mesmo telefônicas. Quem se tornou hábil na fascinação do olhar, fez-se capaz de transmitir a outros mais prontamente as correntes mentativas tendentes a produzir-lhes estados mentais semelhantes pela indução mentativa, conforme se explicou em outro lugar deste livro. Se vos lembrardes da ilustração acima dos raios de luz com os quais as correntes elétricas e magnéticas viajam e formardes uma imagem mental destes raios mentativos que partem do olhar, compreendereis muito melhor o processo e tendereis, ao mesmo tempo, a dar aos vossos próprios raios mentativos uma realidade substancial, por meio das linhas da visualização. Isto é, quando desejardes usar os raios mentativos, imaginai-os como existentes de fato, em plena força e realidade. Tenderá isto a dar-lhes uma realidade material e torná-los assim um meio altamente eficiente para a passagem de vossas correntes mentativas. E agora o caminho direito para vos instruir é o uso próprio dos olhos no que se chamou olhar magnético, mas que melhor se intitulará o olhar dinâmico. Escreveram-se vários absurdos a este respeito, e eu mesmo, nos meus primeiros escritos, inculquei alguns princípios que hoje trato de substituir por métodos melhores e mais racionais, em vista de certos resultados que colhi do estudo e de experiência própria e de outros ao longo destas linhas. Estou disposto a fazer estes reparos tanto nos meus métodos quanto nos de outros.
Não tenho um falso orgulho a esse respeito, pois, se amanhã eu achar que devo corrigir minha obra de hoje, falo-ei de boa mente e darei aos meus estudantes os benefícios da correção, em vez do, obstinadamente, sustentá-la por amor único a uma teoria, fato ou resultado de formação minha. Não há imobilidade na obra científica. Aquele que fica quieto realmente fica atrasado. As primeiras instruções concernentes ao olhar magnético mandam o estudante concentrar seu olhar na raiz do nariz de outra pessoa, isto é, no ponto que fica entre os dois olhos. Tudo isto foi muito bem, mas há um plano melhor. Esta concentração do olhar entre os olhos de outra pessoa resulta certamente num cruzamento de olhares que rouba o direto poder eletromagnético que ele possui. Podeis prová-lo, pondo um lápis diante de vossos olhos e concentrando o olhar nele à medida que o aproximais de vossos olhos. Quanto mais vos avizinhardes do lápis ou de outra pessoa, tanto mais se enfraquecerá o vosso olhar e diminuirá o efeito dele. O olhar de um par de olhos cruzados não é tão fascinante como o de um par de olhos direitos que dê uma impressão direta, poderosa. O novo olhar dinâmico opera-se como segue: não concentreis vosso olhar entre os olhos de outra pessoa, olhai, pelo contrário, direta e tensamente, com ambos os vossos olhos para os seus. Achareis isto difícil e fatigante, se o fizerdes de um modo ordinário, e aqui jaz o segredo. Em vez de concentrar vossos olhos sobre os seus, como se quisesseis realmente ver a cor de seus olhos, concentrai-os de modo que parecesse que olhasseis através deles, como se fossem transparentes e desejasseis ver alguma coisa além deles. Uma pequena prática diante do espelho mostrar-vos-á o que quero significar, melhor do que uma explicação por palavras. A prática do olhar através dos objetos ajudar-vos-á na aquisição deste olhar. Tentai, por exemplo, concentrar vossos olhos na parede que vos fica oposta, tanto que levantardes o olhar destas páginas. Depois que olhardes na parede, passai vagarosamente vossa mão diante de vossos olhos a uma distância de cerca de 2 pés. Mas não mudeis a vossa concentração, não vejais a mão distintamente, mas conservai vosso olhar concentrado na parede, como se a visseis através de vossa mão. Este olhar não deve consistir em um estado perplexo, vago, estúpido, mas intenso e veemente. A prática com os objetos, como acima ficou dito, e com o espelho, ajudar-vos-á no aperfeiçoamento de vosso olhar. Ser-vos-á útil a companhia de um amigo com quem puderdes experimentar. A outra pessoa não estará ao fato de que não a estáis vendo e através dela. Parece-lhe que lhes estás dando um olhar profundo, intenso, firme, veemente. Verá dilatadas as vossas pupilas, como ficam sempre, quando olham um objeto distante e vossa expressão será de calma e de poder serenos. Outro ponto importante deste olhar é que podeis mantê-lo longo tempo sem cansar os olhos, sem que lacrimejem ou se turbem. Podeis encarar outra pessoa ou animal desta maneira, sem fadiga, enquanto outros se tornam fatigados e fracos. Tanto é isto verdade, que os resultados de minha própria investigação a este respeito me convenceram de que os animais que manifestam a fascinação concentram realmente seus olhos sobre o objeto justamente deste modo fascinando a outro. Vereis que tenho razão nesta teoria. Este olhar através de outra pessoa completa-se por uma certa comoção dos olhos, como lhe chamam alguns ocultistas e óticos, e enquanto o executais, não podeis examiná-los distintamente ou ver distintamente os olhos da outra pessoa, porque vossa concentração é diferente. Para vos mostrar que sois capazes de manter este olhar um tempo tão longo, sem cansar vossos olhos, lembrai-vos a comodidade com que podeis manter a expressão de ser arrebatado em pensamento, na visão dos sentidos acordados, distraído num profundo estudo, no pensamento das coisas, etc., com quem estáis familiarizado. Em um tal estado mental, sois capaz de olhar no espaço por longo tempo, sem a menor fadiga, ao passo que uns poucos minutos de concentração de vosso olhar sobre um objeto próximo, bastarão, com efeito, para o cansar demasiado. E então, novamente conheceis quão longo tempo podereis olhar um objeto muito ao longe, no mar, ou através de um grande deserto, ou cruzando ao longe uma montanha, sem fatigar vossa vista. Todo o segredo disto é, uma concentração certa do olhar sobre um objeto cansa os olhos muito mais do que uma grande concentração de olhar no espaço. Sendo este o caso,
Cansar-vos-eis menos olhando através de uma pessoa, do que olhando-a fixamente e vendo-a em curto tempo. Praticando a preservação do olhar por um largo tempo, previno-vos contra o cansaço da vista, por se fixar sobre objetos muito aproximados. Melhor é exercitar a vista, olhando objetos distantes, até que consigais manter o olhar por muito tempo, como sereis capazes de o fazer depois de uma pequena prática. De fato, aconselho-vos a praticar olhar no espaço, porque a proficiência nisso vos levará ao aperfeiçoamento do olhar dinâmico. Depois que houverdes praticado parte deste olhar transversal, podereis fitar um objeto a uma boa distância e olhar diretamente através dele, isto é, conscientemente não o vereis como objetivo, ainda que o contempleis aparentemente. Evitai todos os exercícios que vos cansem os olhos e praticai com moderação, passando dos mínimos sucessos aos de maior importância. Ficareis surpreendidos ao ver quanto uma pequena mas inteligente prática vos dará um olhar penetrante, firme, veemente e cheio de magnetismo e fascinação, sem a mais leve tensão de sentido, fadiga ou esforço. Desejastes muito uma tal expressão, ei-la. Capítulo 15. Uso dos instrumentos mentativos. No emprego dos olhos com o fim de transmitir correntes mentativas, deveis sempre lembrar-vos que o sentimento é o poder atrás dessas correntes de força, e que o cérebro é a dínamo de que as correntes se originam. O cérebro, sabeis, é o grande transformador ou convertedor da energia mentativa e opera no sentido de transmitir grandes ondas de força. Por conseguinte, se desejais enviar a outros correntes mentativas com o fim de induzir algum sentimento neles, deveis, primeiramente, ter tal sentimento gerado em vosso dínamo mental. Será bem para duas pessoas o praticarem juntamente o exercício do olhar, mas, na falta de um amigo de confiança, podeis obter excelentes resultados, praticando diante de vosso espelho predileto. Em qualquer caso, deveis, primeiro, levantar em vossa mente o sentimento que desejais exprimir em correntes mentativas. Exercício 1. Olhai dentro dos olhos de vosso amigo, ou dos vossos mesmos, no espelho, e depois dizei mentalmente: sou mais forte do que vós. Lançai dentro de vosso olhar o mais que puderdes, de sentimento de força. Exercício 2. Dizei mentalmente: sou mais positivo do que vós, olhe-vos. Lançai positividade em vosso olhar quanto puderdes, sendo, sem dúvida, a mesma inspirada por vosso sentimento. Exercício 3. Dizei e senti: tendes medo de mim. Peço-vos sentir a minha força, lançando o sentimento em vosso olhar. Adquirida a faculdade de fazer vossa força sentida por um dos exercícios acima, podeis usar a mesma sobre outra pessoa em ocasião oportuna. Se sois interrompidos por alguma pessoa que, pensais, tenta dominar-vos mentalmente, ou cuja forte influência desejais combater, podeis usar sobre ela o método acima. Como de regra, a pessoa que age ou conversa, tem uma pequena vantagem sobre o ouvinte ou igual quando menos. O que fala é o mais positivo, porque expressa maior energia. Mas podeis agir de modo contrário se sois ouvinte, lançando-lhe simplesmente um olhar acompanhado do sentimento de: disperso vossa forma, não podeis afetar-me. Resistindo a um ataque desta sorte, mantende fechada a vossa boca, cerrados os dentes, pois isto denota força e firmeza e põe em jogo as partes do cérebro que manifestam estas qualidades e, assim, carrega vossas correntes mentativas destes sentimentos. Ao mesmo tempo, olhar firme e fixamente para os olhos do outro, dentro dos olhos de outro, é a letra, empregando o olhar dinâmico. Peço-vos lembreis que a pessoa que está em pé tem vantagem sobre a que está sentada. Evitai sentar-vos quando outras pessoas estiverem de pé. Não lhes deis esta vantagem, mas tende a vós mesmos, se puderdes. Falando às pessoas e pedindo-lhes que façam alguma coisa, deveis acompanhar o pedido verbal de um comando mental. Por exemplo, se dizeis: fareis isto para mim, quereis? Ou far-me-eis isto, quereis ou quereis fazer-me isto? Esta é uma forma sugestiva de pedido. Lembrai-vos, leveis acompanhar a questão com o comando, feito mentalmente, com o próprio olhar: fareis isto. Se sois a pessoa a quem se requer o serviço que não desejais fazer, deveis responder: não, não cuido de fazer isto, ou não vejo um meio claro de fazer isto, ou não posso satisfazer-vos, etc.,
etc. Mas, ao mesmo tempo, dai a vossa resposta mental, acompanhada do olhar: não farei isto, não podeis obrigar-me a isso. Um mestre bem conhecido, há vários anos, ao longo destas linhas, ensinou aos seus discípulos que olhassem dentro dos olhos das pessoas a quem desejassem afetar, dizendo-lhes ao mesmo tempo, mentalmente: olho-vos, olho através de vossos olhos, dentro de vosso cérebro. Meu poder de vontade é mais forte do que o vosso. Estais sob o meu domínio. Compilo-vos a fazerdes o que desejo. Deveis fazer o que digo. Fareis isso. Falo-eis ao meu tempo. Ver-se-á que isto produz uma corrente mentativa poderosa, se vai suficientemente acompanhada de um forte sentimento, vontade e desejo. Mas, por via da justiça, dou-vos aqui também um antídoto para esta sorte de influência. Nos casos em que fordes mentalmente atacados, podeis desbaratar a força por uma recusa positiva. A recusa positiva é a força poderosa que espalha em frações tênues a força dirigida contra um. É um agente destrutivo, como é a fórmula positiva. Quem compreende o uso científico desta força destrutiva pode desfazer a obra mentativa de outros, a um grau surpreendente. Por uma recusa forte, positiva, podeis dispersar e desintegrar toda a influência mentativa dirigida contra vós. Esta fórmula dar-vos-á uma ideia geral dela. Suponde que repelis uma exposição tal como a que se vê acima. Neste caso, deveis dizer mentalmente, servindo-vos ao mesmo tempo, do vosso olhar carregado do sentimento: nego positivamente vosso poder sobre mim. Nego a sua existência. Não quero cumprir vossa ordem. Nego vosso poder e direito de mandar. Nego vosso poder e afirmo o meu. Podeis cultivar este poder de usar da recusa positiva, praticando com unia imaginar a pessoa que, podeis supor, procura influenciar-vos. Imaginai uma pessoa forte, positiva, diante de vós a tentar influenciar-vos e então ponde em prática a recusa positiva contra ela, até que sintais que a suplantais e que ela bate em retirada. Estas batalhas imaginárias dar-vos-ão um grande poder de resistência mentativa e aconselho-vos a fortificar-vos se vos sentis fracos. Podeis aumentar alguma coisa ao exercício acima, imaginando que o vosso inimigo se retire e que o perseguis com as vossas afirmações de defensor pelo de atacante. Estas imaginárias repetições serão mais proveitosas para uma pessoa do que geralmente se pensa. Elas são como as repetições teatrais que tornam os atores perfeitos. São uma espécie de lições de esgrima de que o hábil esgrimista ganha destreza e força. A prática, só a prática, vos dá a perfeição em todas as coisas, tanto na obra mentativa, como na física. Há boas razões psicológicas e ocultas atrás deste método e desta prática, mas presentemente não trato delas. Está este livro destinado a dar-vos o como, antes que o porquê da matéria. Em conversação pessoal com outro, achareis que é de maior valor ver tão claro quanto uma pintura mental, carta ou mapa, do que lhe dizeis. Assim fazendo, imprimis mais eficazmente sobre sua mente aquilo que desejais seja por ele visto e sentido. Nesta exposição está compreendido o segredo da linguagem efetiva. No grau em que vedes e sentis o pensamento que exprimis em palavras, está o da impressão e indução mentativa feitas sobre a outra pessoa. O segredo do curso assenta no poder de visualização. Podeis achar uma evidência do desenvolvimento de vossa influência mentativa, tentando uma psicologia de querer que as pessoas se movam deste ou daquele modo, olhando-as intensamente. Nesta experiência não necessitais de olhar dentro de seus olhos. Olhando as suas costas, preferivelmente a parte superior do pescoço, na base do cérebro, tereis a resposta. Podeis experimentar querendo que as pessoas olhem em torno na rua ou nas praças públicas, etc. Ora, podeis querer que elas tornem o olhar para vós esquerda ou direita, quando próximas umas das outras na rua. Ora, nos lugares onde a multidão se apinha, podeis querer que um certo caixeiro saia do número para vos servir. Estas e outras experiências semelhantes têm um interesse para a maior parte dos estudantes, e fazem-se, comodamente, depois da prática necessária. O todo da teoria e prática assenta na firmeza do olhar, na ordem mental, querendo que as pessoas façam isto e aquilo, esperando veementemente obedecer ao comando e imagem mental de sua ação. Isto é tudo.
No uso dos olhos como um instrumento mentativo, lembrai-vos sempre que o desejo e a vontade são as fases da energia mentativa e que o grau em que o desejo se acende e a vontade se exerce, será o do poder expresso por vós e impresso sobre outros. Lede este livro algumas vezes, até que alcanceis, completamente, os princípios fundamentais. Depois retende na memória seus exercícios e instruções. Em seguida, praticai frequentemente e aperfeiçoai-vos nos métodos indicados, até que os torneis vossa segunda natureza. Sereis conscientes de um gradual crescimento e desenvoltura ao longo das linhas de poder e influência mentais. Uma vez acesa a chama da mentação dinâmica, não se extinguirá jamais. Conservai-a cuidadosamente, tende pronto e limpo o pavio, enchei a lâmpada de óleo e ela arderá por certo, emitindo calor, luz e força. O último instrumento mentativo mencionado no capítulo precedente é o tato. Houve um tempo, em meus primeiros graus de experimentação e pesquisa psicológicas, no qual me ri da ideia de desempenhar o tato uma parte real na obra da influência mental. Sem dúvida, vi o efeito do tato em certas fases da obra psicológica, mas julguei que tudo não passava de mera sugestão. Pouco tempo depois aprendi que o tato era realmente o instrumento mais poderoso de energia mentativa. Agora, explico por ser a ideia dos nervos como uns fios, pelos quais passam as correntes elétricas. O cérebro é o dínamo ou transformador da energia, e, suposto esta viagem ondas e correntes sem arame, como faz o telégrafo sem fio, contudo, se há um arame a ser carregado da dita energia, esta segue as linhas da menor resistência e avantaja-se aos arames nervos. Certas partes do corpo possuem células nervos altamente desenvolvidas, que são uma espécie de cérebros em miniatura. Os lábios são também altamente desenvolvidos a esse respeito, como os fenômenos conhecidíssimos de evidências de beijos. Os dedos e as mãos são meios polares, portadores excelentes da energia mentativa que do cérebro flui sabe os nervos, por onde se transmite a outras pessoas. O uso do tato das mãos como um canal para transportar a energia mentativa, depende principalmente do desenvolvimento das mãos pelo indivíduo. Aqueles que compreendem este assunto, desenvolvem a condutividade das mãos, tratando-as do modo seguinte: pensai em vossas mãos como excelentes condutores de energia mentativa e imaginai que podeis sentir manar a energia nos nervos de vossos braços e nos de vossas mãos, obedecendo à vossa vontade, quando apertais as mãos das pessoas. Desenvolvereis logo vossas mãos a um grau tal, que muitas pessoas sensitivas sentirão realmente passar a corrente por elas. Acompanhais sempre a passagem da corrente com pensamento ou sentimento que desejais induzir em outras pessoas, como fazeis, quando usais do olhar dinâmico. De fato, o olhar e o aperto de mão devem ser usados juntamente, quando possível, por modo tal, que não haja dúvida do efeito. Quando apertardes a mão a uma pessoa, lançai à mente o sentimento ao ato, não empregueis o método mecânico e frio tão comum entre as pessoas. Lançai vosso sentimento em vossa mão e, ao mesmo tempo, fazei uma ordem mental ou locução apropriada ao caso. Por exemplo, com sentimento e interesse apertai a mão a uma pessoa e dizei-lhe mentalmente, ao mesmo tempo, gostais de mim. Depois, recolhei a vossa mão, se for possível, ao afastá-la, deixai que vossos dedos se deslizem sobre a palma da sua mão em um modo de afago e que os seus primeiros dedos passem por entre o polegar e o índex, rente ao gancho daquele. Praticai isso bem, até que possais executá-lo sem pensar no caso, isto é, fazei dele vosso modo natural de saudar. Achareis que este método de apertar as mãos despertará no povo um novo interesse por vós e por vossa vez descobrireis suas vantagens. Jamais conhecestes uma pessoa fascinante que não tivesse um bom modo de apertar a mão. O aperto de mão faz parte da personalidade fascinante. Muitas pessoas há bem firmes nos princípios psicológicos que servem de base ao assunto, as quais usam das mãos como um meio de parar a energia mentativa, sem apertá-las. Por exemplo, sentam-se junto do indivíduo e colocam as suas mãos de modo que seus dedos apontem para o indivíduo, querendo, ao mesmo tempo, que a corrente flua pelos dedos para ele, o indivíduo. Este último plano torna-se altamente efetivo, quando usado com gestos apropriados, pois ele é afim ao passe mesmérico das mãos. Nesta conexão, devo aconselhar-vos que vos acauteleis com a pessoa que procura sempre pôr suas mãos sobre vós.
Evitar isso de um modo ordinário, se possível, ou praticar determinadamente a recusa positiva, sustentando a ideia e a fórmula mental: nego o poder de vossa magnetismo, espalho por minha recusa positiva. Mais uma vez, lembrai-vos do poder desta recusa positiva, que tem uma influência